Mais uma vez, obrigado. Eu só queria contribuir com o que o Marcelo falou. Dois aspectos em relação à síndrome do ovário policístico. O primeiro é o seguinte: o paciente ele é óligo-anovulatório. Ele é óligo-ovulatório. Ela não fica sem ovular completamente. Aí fala para ela assim: ó, ela não ovula não vai engravidar não. Aí ela não usa anticoncepcional, parece grávida. Porque ela ovula esporadicamente. E a outra questão é o seguinte, que o Marcelo falou muito bem: o hiperandrogenismo funcional. Tem meninas que não são hiperandrogênicas bioquimicamente não. Elas são mais sensíveis aos próprios androgênios que o ovário dela produz. O ovário dela está funcionando normalmente, produz androgênio. Todas as mulheres produzem androgênio, porque o substrato para produzir estradiol é a testosterona. O substrato é a androstenediona, que o ovário produz, a teoria das duas células. Então toda mulher produz androgênio, gente. Algumas meninas têm uma sensibilidade maior a esse androgênio, ou por uma hiperatividade da 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em ditestosterona, que é muito potente, ou porque ela tem uma sensibilidade. Os folículos dela são mais sensíveis aos próprios androgênios que ela produz. Então é aquela menina bonitinha, magrinha, menstrua direitinho, a pele está toda cheia de acne. Ela não tem síntoma policístico. E ela vai para o dermatologista pede ultrassom para tentar achar um ovário policístico dela. Ela não tem hiperandrogenismo bioquímico. Ela não está produzindo nada mais do que ela deveria produzir. Só que o organismo dela tem uma sensibilidade. É aquilo que o Marcelo falou: hiperandrogenismo funcional. Tem uma hiperatividade, uma hiperfunção os próprios androgênios que ela produz. Então isso é muito importante a gente deixar claro. Porque hoje tem dermatologista pedindo ultrassom de rodo e vem lá o aspecto policístico. Ó, você tem um ovário policístico, essa acne sua é do ovário policístico, não melhora enquanto você não resolve o problema do ovário. Chega lá no consultório até a gente explicar para ela tudo isso, é a maior dificuldade. E aí vocês vão trabalhar a mente, ver o que vocês têm mais experiência em utilizar. Tudo pode ser utilizado. Todas as associações de estrogênio com progestagênio, todos os progestagênios isolados, todos os anticoncepcionais combinados, todos os anticoncepcionais só de progestagênio. Eu só vou dar uma noção para vocês, porque se eu fosse citar todos, eu iria correr o risco de ser injusto com algum outro produto. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de sangramento uterino disfuncional, e todos vocês sabem, é só para recapitular, que é um sangramento de origem uterina, é lógico, na ausência de gravidez, doença pélvica ou sistêmica, atribuída às alterações dos mecanismos endocrinológicos e ou endometriais. Ou, antigamente, na época que eu fiz residência, só falava de eixo neuroendócrino ovariano, só falava disso. Hoje a gente sabe que tem muitos casos que é endometrial, que é um problema intrínseco do endométrio. Os hormônios podem estar praticamente todos normais, tudo certinho, e o endométrio que responde mal, que é o que na minha época falava de metrose e de receptividade. O endométrio tinha uma resposta diferente à ação dos hormônios, que controla a menstruação. Portanto, é um diagnóstico de exclusão. Eu só vou fechar o diagnóstico de sangramento uterino disfuncional depois que excluir gravidez, complicações da gravidez, doença pélvica ou sistêmica e tal. Pronto. Vou passar bem rápido aqui só para fazer uma introdução do tema. Importante ressaltar que 50% dos casos de sangramento uterino anormal tem causa orgânica. Então, o diagnóstico de sangramento uterino disfuncional é de exclusão. 30% das queixas das mulheres em idade fértil estão relacionadas a sangramento disfuncional. E tem uma prevalência que varia de 4% a 27%. Por quê? Tem estudos que mostram 4%, tem estudos que mostram 27%. Depende do critério que você avalia para dizer a alteração menstrual. Quando você tem alteração do ciclo menstrual, é simples. Mas quando você tem alteração só no volume da menstruação, aí é mais complicado, porque tem critérios só subjetivos e tem critérios objetivos. Se você deixar só por conta da paciente para ela dizer, olha, está muito ou está pouco, às vezes você vai hiperdiagnosticar, né? Ou então vai fazer pouco diagnóstico, porque às vezes a paciente acha que é muito e na realidade está dentro do aceitável. E às vezes ela acha que é pouco, mas está muito. Embora, o que é mais importante na nossa prática diária, isso aqui é dado estatístico só, o que importa é a qualidade de vida da mulher. Ela pode até falar,
eu estou menstruando muito. Ah, mas ele está dentro dos 80 ml, toda mulher pode menstruar. Não, mas para mim está muito, está me atrapalhando. Que seja 50 ml, está atrapalhando ela. Ela não está bem? E saúde é bem-estar físico, psíquico, social. Então, se emocionalmente ela não está bem, ela não está bem com aquele sangramento de 50 ml por mês. Então, eu tenho, está comprometendo a qualidade de vida dela, então eu tenho que talvez tomar alguma atitude próxima. Embora eu não precise dar um diagnóstico de sangramento uterino disfuncional. Ela tem um sangramento dentro normal, mas que necessita de um tratamento. Sangramento uterino disfuncional foge daqueles critérios que habitualmente são definidos. Do ponto de vista fisiopatológico, são divididos em dois grandes grupos. Aqueles relacionados a ciclo anovulatório, que sem dúvida alguma é a maioria, em torno de 80% dos casos de sangramento uterino anormal, estão relacionados à anovulação, que pode ser ocasional, como o Marcelo comentou, e pacientes que têm anovulações ocasionais, esporádicas, relacionadas a um estresse, alguma coisa assim. E aqueles casos crônicos, como por exemplo, uma anovulação crônica por uma síndrome ovário policístico. E aqueles casos relacionados a ciclos ovulatórios, que correspondem em torno de 20% dos casos, que é o sangramento periovulatório, que é a paciente que tem um sangramento no meio do ciclo, quando tem o pico de estrogênio, aí o estrogênio cai, isso faz uma privação de estrogênio para ter um sangramento no meio do ciclo coincidente com o período ovulatório. Isso é um sangramento ovulatório. Tem o ciclo luteal, defeito funcional do corpo lúteo, aquela fase de luto inadequada, fase de luto insuficiente, e a disfunção endometrial, que nós não podemos esquecer disso. Próximo. A anovulação, ela leva a uma perpetuação da fase folicular, aí tem a fase folicular persistente, ação persistente do estrogênio, ação persistente do estrogênio no endométrio, proliferação endometrial persistente, esse endométrio vai proliferando, chega um ponto que ele fica insustentável e começa a sangrar. Falha na produção da progesterona para fazer oposição e secretar o endométrio, altos níveis de estrogênio sem oposição da progesterona e sangramento por deprivação de estrogênio. Grandes períodos de amenorreia, seguido de sangramento intenso, que é o que pode acontecer na paciente com anovulação próxima. Aqui, então, o sangramento uterino disfuncional nós podemos dividir em dois grandes grupos. Aquelas que têm ciclos irregulares e aquelas que têm ciclos regulares. Se ela tem ciclos irregulares, ela vai ter óleo com menorreia, com intervalos maiores que 35, ou óleo menor em intervalos de menos de 21 dias. E aquelas que têm ciclos irregulares, ou aquelas que têm ciclos regulares. Aquelas que têm ciclos regulares não tem preocupação com a questão da ciclicidade, da regularidade do ciclo, mas tem preocupação quanto à intensidade do sangramento. E aí nós vamos ter a menorragia, intervalos regulares normais com duração e quantidade de fluxo excessivo. Esse é um novo conceito. Antigamente tinha aquela divisão menorragia e hipermenorreia. Hipermenorreia é quando ficava mais do que 7 ou 8 dias de sangramento, mesmo que o fluxo não estivesse aumentado. E menorragia era só aumento do fluxo em si, dependendo do número de dias. Hoje, menorragia, o conceito mais atual é considerar menorragia como um aumento na duração e ou quantidade do fluxo. Considera a menorragia. E ou duração e aumento do fluxo. E a menorragia são intervalos irregulares com duração e quantidade de fluxo excessivo. São aquelas que não têm regularidade e que vem muito sangramento por muitos dias. Então, é isso que a gente caracteriza. E são dois grupos diferentes. Se ela tem ciclos regulares, eu só vou me preocupar com a intensidade do fluxo, que é a menorragia, que vai me preocupar a menorragia. E aí eu tenho um tipo de abordagem. Se ela tem ciclos irregulares, com ou sem menorragia, aí eu tenho que ter outra abordagem. Porque se ela tem ciclos irregulares, eu tenho que, além de controlar a quantidade do fluxo, eu tenho que manter a regularidade do ciclo. São dois focos diferentes, ok? Próximo. Então, o que eu tenho como opções terapêuticas? Primeiro, não fazer nada. Alguns casos é só observar. Tem uma paciente que tem um distúrbio menstrual um mês por uma ovulação ocasional, chega no consultório e fala, esse mês minha menstruação veio diferente, veio fora do padrão da normalidade e o fluxo veio um pouquinho maior. O que eu faço? Observo. Não faz nada.
Observo. Para me caracterizar que esse ciclo tenha importância clínica, tem que se repetir por 3 ciclos consecutivos. Então eu não vou ficar tratando uma menina que chega no meu consultório e fala, olha, esse meio de menstruação alterou. Não, conduta expectante. Sangramento no meio do ciclo. Ó, doutor Marco, eu não estou usando anticoncepcional porque eu quero engravidar e eu estou observando que todo meio do ciclo eu tenho um sangramentozinho. O que eu faço? Você quer engravidar? Tente engravidar. Não faça nada. Espera, isso aí é por queda dos níveis de estrogênio no meio do ciclo, sangramento é discreto. Então, muitas das vezes, sangramento expectante. Muitas das vezes, conduta expectante. A outra condição é o inverso. Eu não posso esperar. Eu tenho que atuar rapidamente. Também não vou entrar com uma medicação que vai demorar 3 ciclos para regularizar o sangramento. Eu tenho que entrar com urgência, que eu seria o que a gente chama de tratamento de ataque. Né? Seria para fazer uma menostasia. São aquelas pacientes que chegam com sangramento mais intenso e que precisam de uma rapidez de resposta. E aí eu vou dizer o que nós vamos fazer. Existe o tratamento clínico de manutenção, e esse é fundamental. Lá no materno-infantil, na residência, eu vejo isso direto. Chega um paciente com sangramento, vai lá no pronto-socorro, na triagem. Aí os médicos lá prescrevem o medicamento parar de sangrar. Só que não orienta o paciente. Não diz o que vai acontecer. Isso é fundamental. Tem que dizer, olha, o sangramento vai parar daqui a 2, 3 dias. A senhora vai usar essa medicação por tantos dias. Vai parar daqui a outro sangramento. E aí a senhora vai ter que fazer um tratamento de manutenção. Porque eu vejo, é o que o Marcelo falou, iatrogenias. Muitas pacientes vão para esse lado, na materno eu falo nos procedimentos. Tem muita paciente que vai para a esterectomia por falha de tratamento clínico, não é por falha de tratamento clínico, é por tratamento clínico mal feito, por falta de orientação do que iria acontecer. A paciente fala assim, não, doutor, já usei produto demais, mas eu uso 2, 3 dias, é bom, aí eu paro de usar, vem tudo de novo. É lógico que vai vir. Vai parar, 2, 3 dias depois para, ela tem que manter o tratamento, depois tem que fazer uma descamação desse endométrio e entrar no tratamento de manutenção. Se é uma paciente na pele menopausa, ela vai ser uma ovuladora até parar de menstruar, até ter menopausa. Se eu não orientar que ela precisa fazer um tratamento de manutenção, gente, ela sempre vai voltar no pronto-socorro ou em médicos diferentes, não vai encontrar a opção adequada e ela vai achar que nenhum tratamento resolve, o médico vai ser obrigado a acreditar que ela tem uma falha de tratamento clínico e vai fazer uma esterectomia. Sendo que, na realidade, foi mal conduzido o tratamento. Que é essa questão do tratamento de manutenção. Então, nunca esquecer do tratamento de manutenção. Principalmente quando você tem que fazer um tratamento de urgência. As opções